lendas urbanas, mitos urbanos ou lendas contemporâneas. São pequenas histórias de caráter fabuloso ou sensacionalista, amplamente divulgadas de forma oral, por e-mails ou pela imprensa, e que constituem um tipo de folclore moderno. Blood Mary e Slenderman são algumas delas, mas elas não estão com nada. A gente separou algumas lendas urbanas no melhor estilo brasileiro para você ficar realmente de cabelos em pé. Número 1. A Maldição do Fofão. Por volta de 1986, espalharam-se boatos de que, ao desmontar o boneco do Fofão, personagem do clássico programa infantil Balão Mágico, era possível encontrar uma faca afiada escondida próximo à sua cabeça. Essa lenda existe até hoje. Há ainda quem diga que, quando anoitecia, o boneco atacava crianças enquanto elas dormiam. Número 2. A Procissão das Almas. Essa lenda de Mariana, Minas Gerais, é a inspiração para um rito religioso que acontece até hoje na cidade. Conta-se que uma senhora vivia sozinha e passava o dia inteiro olhando a rua. Certa noite viu uma procissão se aproximar. A velha estranhou, pois nem mesmo os sinos da igreja tocavam, coisa comum em dias de procissão. Mesmo assim, a senhora ficou na janela assistindo. Próximo ao fim do cortejo, uma das pessoas que participavam se aproximou e entregou uma vela à senhora na janela. Ela aguardou e foi dormir. No dia seguinte, quando acordou, se deparou com ossos no lugar do que tinha deixado a vela. O desfecho da lenda varia. Algumas versões dizem que a velha morreu. Outras, que a alma voltou para buscar os ossos na noite seguinte. No fim, a moral é a mesma. A procissão das almas não é para ser vista pelos vivos. Número 3. O ladrão de órgãos. É comum ouvirmos histórias que envolvem pessoas que são drogadas e que acordam em uma banheira de gelo e sem um rim. Terror total. Pois bem, há uma lenda urbana brasileira que trata desse tema assustador. Diz a história que Leandro, um menino de 11 anos, ganhou de Natal um joguinho virtual. Nele, o garoto podia conversar com outros jogadores de vários países. Ele acabou ficando bem amigo de um usuário chamado Lorde Sagodoara, que lhe mandou um link. Segundo o colega misterioso, era um jogo que ele próprio havia desenvolvido. Cheio de inocência, Leandro clicou no link, que era, na verdade, um rastreador que mostrava o endereço da criança. No dia seguinte, o menino teria acordado em uma banheira cheia de gelo e com um corte na região das costas. Número 4. O Capa Preta. Na década de 1970, os moradores de Juiz de Fora, Minas Gerais, teriam sido aterrorizados por um homem misterioso que andava pela cidade coberto com uma capa preta. Como se isso já não fosse bizarro o suficiente, houve ainda relatos de pessoas atacadas por esse ser obscuro. A população, claro, entrou em pânico. Grupos e habitantes se formaram para caçar o tal capa preta. O resultado de se fazer justiça com as próprias mãos foi desastroso. Pessoas que não tinham nada a ver com a história, como um padre, por exemplo, confundido por causa de sua batina, foram castigadas. Até mesmo o exército tentou resolver o mistério. Mas o caso pareceu se resolver sozinho, pondo um fim à histeria. Na beira do rio que corta a cidade, foram encontrados uma capa preta e um bilhete de despedida do suspeito, que dizia ser mal compreendido pela sociedade.
Número 5. A Gangue dos Palhaços. Você deve ter visto na internet e provavelmente se aterrorizado com a história de palhaços macabros que aparecem em vários países, inclusive no Brasil. Mas está achando que essa onda de palhaços sinistros é de agora? Há alguns anos, uma Kombi azul circulava pelo Brasil sem levantar suspeitas. Mas um dia, crianças entraram nesse veículo e nunca mais foram vistas. Reza a lenda que os garotos foram alvo da gangue dos palhaços, que roubava órgãos. Os bandidos aproveitariam a empatia que as crianças têm pela figura cômica do circo e as atrairiam para a morte. Essa história foi tão disseminada que vários palhaços perderam seus empregos e sofreram ameaças de morte. Não é à toa que a fobia de palhaços surgiu na época em que essa lenda estava no auge. Número 6. O túmulo que enche de água. Um fato curioso que chama a atenção até hoje da população capixaba é o caso da criança de 5 meses que morreu afogada dentro de uma bacia em 1923. A lenda conta que o túmulo de Maria Gilda enche de água há mais de 90 anos, mesmo em períodos longos de estiagem. O cemitério fica localizado em Santa Leopoldina. Maria Gilda nasceu em 4 de setembro de 1922 e morreu menos de 5 meses depois, no dia 19 de janeiro de 1923. A avó, Maria Zenilda, ao buscar uma toalha, teria deixado a criança sozinha em uma bacia e, quando voltou, Maria Gilda já estava morta. A história da água permanente na parte oca do túmulo de Maria Gilda chamou a atenção de muitas pessoas que consideravam o fato um milagre. Por muitos anos, caravanas foram feitas até Santa Leopoldina com pessoas doentes em busca de cura. Número 7. O Opala Preto. Conta-se que na década de 70, a polícia encurralou um famoso bandido carioca chamado Biratã Carlos Chaves, o Carlão da Baixada. Procurado há muito tempo, ele foi encontrado trafegando pelas ruas, dirigindo um Opala preto roubado. A polícia iniciou uma perseguição que acabou mal no túnel Rebouças, quando Biratã perdeu o controle do carro que trafegava em alta velocidade e bateu em outro veículo que conduzia uma família de volta ao lar após uma festa de aniversário. Do acidente, não houve sobreviventes. A violência da batida e a condição dos corpos chocou a população. Foi assunto por dias. O bandido tinha morrido, mas como um último ato de maldade, levaram uma família inteira consigo. E a história se propagou durante todos esses anos. Dizem que o túnel Rebouças é assombrado. Quando os motoristas trafegam por ele na calmaria das madrugadas, enxergam pelo retrovisor o brilho dos faróis e o carro preto vindo em alta velocidade em sua direção. Não adianta fugir. Você pode ter o melhor carro, mas o seu não vem do além. Dizem que a única forma de fazer o Opala diminuir a velocidade é lembrar das vidas que foram ceifadas ali e rezar por suas almas. Mas rezar com afinco, e então o carro desaparece. Em uma outra versão da lenda, dizem que o bandidão volta do além para sequestrar crianças em seu carro preto. Pelo jeito, uma vida de crime não foi o suficiente para o Carlão da Baixada, que continua os cometendo mesmo depois de morto. Número 8. A Loira do Banheiro. Uma lista de lendas urbanas brasileiras não estaria completa sem essa eterna diva do terror. Afinal, quem nunca tentou invocá-la no banheiro da escola? A versão mais aceita da história não é nada assustadora. Na verdade, Maria Augusta de Oliveira, nascida em Guaratinguetá, estado de São Paulo, no século XIX, é um exemplo de empoderamento feminino. O que, pensando bem, pode ter sido assustador para a sociedade da época. Quando foi obrigada por seus pais a se casar ainda adolescente, situação comum na época, Maria Augusta fugiu para a Europa, onde viveu feliz até os seus 26 anos de idade quando faleceu. A morte permanece um mistério até hoje, pois o seu atestado de óbito sumiu. O corpo retornou ao Brasil, mas a mãe da garota se recusou a enterrá-lo, deixando-o na casa da família.
A jovem só foi sepultada depois que a mãe sofreu uma série de pesadelos. Anos mais tarde, em 1902, o casarão da família virou a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, e a lenda de que a alma da jovem ainda assombrava o lugar surgiu, intensificada por um incêndio sofrido no prédio. Mas onde entra o banheiro nesta história? É aí que está o mistério. Nada liga o fantasma de Maria Augusta a banheiro nenhum. Provavelmente, esse detalhe foi criado para evitar que os alunos da escola matassem aula no banheiro. E você, já ouviu falar de algumas dessas lendas? Conhece mais alguma que não citamos em nosso canal? Deixe para nós nos comentários. Curta o nosso vídeo e compartilhe o nosso conteúdo. Se inscreva em nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative as notificações. E eu te espero em nossa próxima história.